Oi, gente! Estamos de volta com o penúltimo vídeo do nosso workshop. Na nossa aula passada, então, a gente consumiu a API do Google Tasks e a gente conseguiu exibir os dados básicos na tela, né? Então a gente conseguiu só mostrar o objeto JSON lá na frente, mas a gente fez toda a configuração que a gente precisava para prosseguir com o conteúdo dessa aula, né? Que é a gente exibir os dados de uma forma que seja visível para o usuário, né? Então, o que a gente vai fazer, basicamente a gente vai utilizar mais dos conceitos de componentização para exibir as listas de tarefas, e aí a partir de cada lista de tarefas a gente vai buscar também os itens de cada lista, né? Da aula passada a gente só tinha os títulos das listas que a gente tinha no nosso taskboard lá do Google, e aí agora a gente vai conseguir pegar todos esses itens e mostrar também na tela, né? E também vamos inserir novos itens na lista. Aí a partir da nossa aplicação a gente vai conseguir mandar um novo item para a nossa lista de tarefas do Google. Aqui tem um material de apoio que eu deixei, é um artigo falando sobre componentização. Vou mostrar aqui. Ele está bem completinho, está explicando os conceitos, o que é um componente, o que e como componentizar. Então tem vários exemplos aqui, acho que é bem legal dar uma lida. E aqui é a nossa aplicação como ela tá, né? Como a gente deixou ela na última aula. Então esse aqui é o objeto que a API está retornando pra gente hoje. Então, como eu falei antes, a gente só tem o título das listas, né? Que a gente montar. E aí agora a gente vai transformar isso aqui em alguma coisa mais visual, né? Porque nenhum site mostra objetos assim para os usuários, ninguém vai entender isso aqui. E também aí a gente vai atrás de conseguir os itens de cada lista, beleza? Beleza, gente, estamos aqui com o código do nosso projeto, né? Isso aqui é a nossa view da dashboard. E a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar isso aqui para a gente utilizar mais um pouquinho dos componentes do Beautify. Aqui eu vou colocar uma classe. Vou colocar esse carinha aqui para baixo. E aí a gente vai utilizar a viewRow, que a gente já utilizou antes. Bom, daí aqui a gente vai criar uma coluna, que vai ser a primeira coluna que vai ter só esse olá e essa parte dos botões. Essa aqui são algumas propriedades para responsividade, a gente já utilizou antes também. Aqui ML6, que é para dar margem left 6, MT é margem top. Aí esse carinha aqui a gente vai colocar dentro de uma div, que a gente vai estilizar ele também. Esse botão vai abrir para cima. A gente está mudando isso aqui mais porque quando a gente fez, né, a gente fez mais para só mostrar. Então a gente não estava muito preocupado em como isso ia aparecer, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, vou criar outra linha, vou colocar a coluna também. E aí aqui dentro vão ficar as nossas tasks, né? As listas que a gente pegar lá da API do Google. Bom, eu vou pegar o CSS que eu já tenho aqui e vou colocar ali embaixo, já para facilitar. Mas aqui basicamente eu falo que o tamanho da nossa dashboard vai ser 100%, o margem top vai ser 0 e
a altura, né, da tela vai ocupar 100 VH. O VH é que ele vai pegar literalmente o tamanho da tela, né, view range. Então é o tamanho da tela certinho que ele vai pegar. E aqui o welcome é só pra gente colocar uma fonte pro nossa mensagenzinha de olá aqui pro usuário. Então a fonte e o tamanho da fonte, tá? Bem simplesinho. Aqui na nossa linha vai ter as mesmas propriedades lá de cima. E dentro da nossa coluna, a gente vai pegar e vai iterar os nossos itens aqui, né? Então, deixa eu só pegar aqui já para ficar mais fácil. Esse aqui são as propriedades para responsividade. E aí, o view tem uma propriedade bem legal que é o before. Então, tipo, ele é literalmente um for que você pode fazer e aí ele vai repetir tudo que tá dentro desse before. Então, no caso, seria tudo que tá aqui dentro, né? Aqui nesse espacinho aqui dentro. Aí, ele funciona assim. Para cada lista, na list items que a gente tiver. Então, a gente já vai arrumar isso aqui para ficar mais certinho. E aí, para ele funcionar certinho, ele precisa também ter uma chave, que ele vai conseguir distinguir dos outros, distinguir cada elemento que tiver aqui dentro, né? Então aqui vamos colocar list.id. Se a gente olhar aqui a nossa aplicação hoje como ela tá, deixa eu pegar aqui. Esse é o objeto que a gente tem de retorno, né, depois que a gente sincroniza e faz a request lá para a API do Google. Então, ali eu coloquei, né, o ID, né, list.id, que seria esse ID aqui. Então, como cada lista tem um ID diferente, né, aí a gente pode usar como chave lá, que é o que a gente fez aqui, tá? Aí aqui é o list items. Aqui a gente pode fazer assim, só pra gente testar. Vamos colocar aqui no lugar a gente vai chamar o list, né? Pra pegar a lista da vez. Aí eu vou colocar dentro de uma tag só pra gente ver. Vamos ter que sincronizar de novo. A gente já vai arrumar isso aqui pra não ter que ficar sincronizando toda hora. É que a gente não tá fazendo ele salvar o estado dessa lista e puxar do estado, né? Então toda vez que a tela atualizar, ele tá pedindo pra gente criar um novo. E aí aqui, como vocês podem ver, ó, ele já tá funcionando o for que a gente criou lá, né? Ele tá assim, um em cima do outro, né? Porque a gente colocou uma estrutura de colunas. Então aqui a gente tá falando que a nossa coluna, quando for uma tela mais larga, né? Vai ter 3 colunas cada lista nossa, né? Então, cada lista nossa vai ter 3 colunas. E aí, eu já falei pra vocês antes, né? É como se essa tela aqui fosse dividida em 12 colunas. E aí, cada item, né? Cada lista nossa aqui, né? Esse aqui é uma lista, vai ter 3 colunas. E esse aqui é outra lista. Opa, esse aqui é outra lista e ele tem 3 colunas. E aí, bom, a gente não pode deixar do jeito que tá ali, né? Então tem que ser mais bonitinho que isso aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar um componente agora para mostrar as nossas listas, né? Então a gente vai usar a estrutura do card lá do Beautify. Vamos aqui no Beautify e vamos pegar o card que ele tem aqui, o exemplo de card. Então pode ser um carinha parecido com esse daqui mesmo, tá? Daí a gente vai utilizar ele como base para o nosso card de tarefas. Bom, aí a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em componentes e criar um carinha chamado listCard. Aí aqui, mais uma vez, a gente cria o esqueletinho do componente, né? E aqui deixa eu só arrumar a indentação. Normalmente a gente utiliza a indentação de 2 espaços ao invés de tabs, né? Aí fica mais certinho assim.
não fica uma indentação muito larga. Então, daí a gente vai chamar o nosso list card aqui, já vamos importar ele. List card. Então, aí a gente pode utilizar essa sintaxe do arroba para encontrar o caminho. Ele sempre vai pegar a raiz, né? A gente não precisa fazer ponto. Pode ser o arroba components. E aí a gente vai chamar listcard.view. Bom, e aí sempre que a gente tem componente, a gente precisa instanciar ele aqui. Componentes. Senão a gente não vai conseguir usar ele. Bom, daí o nosso list card, a gente vai precisar passar, né, para ele qual que é o item que ele precisa exibir. Então, esse list card, ele vai ser basicamente, deixa eu mostrar para vocês, vai ser basicamente esse card aqui, vai ser da lista de compras. Então, ele vai ter esse título e vai ter a listagem dos itens, bem parecido com isso aqui, tá? Então, por isso que a gente vai fazer ele como um componente separado, porque a estrutura é a mesma, né? Então, ele vai ter o título e vai ter os itens da lista. Então, a gente pode reaproveitar esse comportamento. E aí, para ele funcionar, né, da mesma forma que os botões que a gente fez lá nas aulas anteriores, aqui a gente pode passar props para ele, que são propriedades que ele vai ter. Aí aqui dentro de props, a gente pode só chamar de list item, né? E ele vai ser, na verdade ele vai ser um object, né? Então ele vai receber o objeto da lista aqui. Vou colocar aqui. Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no site do Beautify e vamos pegar o componentezinho do card. E aí a gente vai modelar ele conforme a nossa necessidade. A gente não vai ter um tamanho máximo para ele, né? Porque o tamanho do nosso card vai ser definido pelas 3 colunas, né, que a gente tem. Essa parte a gente vai tirar, a gente não vai precisar. Aqui do avatar também a gente não tem isso. Vamos deixar esse carinha aqui por enquanto. Bom, aqui dentro a gente pode colocar o título, né, do nosso card, que vai ser o nomezinho da lista que a gente tem. Então, vamos colocar aqui, margem bottom 4. E aqui a gente vai ter list type. Esse carinha aqui vai ser um compute, tá? A gente já utilizou antes. Então, propriedade do ciclo de vida do view, né? E aí aqui dentro a gente vai ter esse método. Ele vai ser literalmente para retornar o título da nossa lista, tá? Aqui eu vou criar o data já também. Eu vou criar algumas coisas que a gente vai utilizar e depois eu explico certinho para vocês, tá? Esse list vai ser literalmente para receber a propriedade ali. A gente vai utilizar ele, ao invés de puxar direto de lá. E esse carinha aqui, ele vai ser o vModel do field que a gente tiver mais pra frente. Que vai ser, a gente vai ter o campo para a pessoa inserir um novo item da lista, né? E aí vai ser esse carinha aqui que vai guardar a informação. Ele vai funcionar igual um campo de formulário normal, igual a gente já fez antes. Mas a diferença é que vai ser só um campo agora, né? E aí, esse carinha aqui, ele vai fazer assim, se tiver uma lista, se this.list estiver presente, ele vai retornar o título da lista, this.list.title. Se não, para não dar nenhum erro, né, a gente retorna vazio. Porque aí se não tiver, o título da lista fica vazio. Bom, por enquanto isso aqui deve funcionar. Vamos testar. Ver se a gente não esqueceu de nada. Tem que chamar ele aqui, né? Então aqui no lugar da tag P, né, do parágrafo, a gente vai chamar o nosso card. List card. E aí a gente vai passar como próprio para ele
O nome que a gente colocou aqui, deixa eu ver, externo. Aí sempre que a gente vai passar uma propriedade que vai receber um atributo de outro lugar, a gente coloca os 2 pontos. E se não tiver 2 pontos, aqui automaticamente vira uma string. Aí aqui a gente vai passar o list para ele. E esse carinha aqui... Tá, por enquanto vamos deixar assim. Aí vamos testar lá agora. Espero que tenha me ajudar. Vamos sincronizar as tasks de novo. Bom, e aí aqui ele já virou um formatozinho de card que a gente tá procurando, né? É óbvio que não tá nada igual a isso aqui, mas a gente vai chegando lá aos poucos. Então a gente já tem as informações, né, de uma forma mais visual, que a gente tinha antes, né, era em forma de objeto, aí agora ele já tá um pouquinho mais visual. Agora a gente vai fazer o quê? Primeiro vamos ajustar pra gente não precisar ficar sincronizando toda hora isso aqui. Que a gente vai precisar fazer isso várias vezes para testar. A gente vai vir aqui embaixo, lá onde a gente está pegando o token de autenticação. E aí, tirar esse carinha aqui. E aí o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar o código aqui para ficar mais rápido. A gente vai pegar esse código e vai adicionar no local storage. Para quem não sabe o que é o local storage, o navegador tem... tipo um banco de dados local que fica no próprio navegador. Se a gente vir aqui em Application, aqui tem o Local Storage. E aqui vão ficar salvos algumas coisas que a sua aplicação quiser armazenar aqui. Geralmente pode ficar, por exemplo, a seção do usuário que está logado, tipo o e-mail dele e o nome, ou o token de login, essas coisas. E aí a gente vai basicamente salvar ele aqui, porque aí se a tela atualizar, né, enquanto esse token não mudar, obviamente, a gente não vai precisar ficar fazendo outra request, tá? E aí, para isso também a gente vai precisar fazer um ajuste aqui. Bom, daí aqui ele basicamente vai pegar, né, o local storage do navegador, da tela que você tá, e vai adicionar o item. Esse set item é o método próprio do JavaScript, né, que vai adicionar esse item lá no nosso local storage. E aí ele vai passar o nome e o valor, né? Tipo, literalmente chave e valor. E aqui é basicamente para converter para o formato JSON para ele conseguir salvar, né? E aí a gente está passando o parâmetro que é o token para ele. Aí aqui, como a gente setou esse item, sempre que a gente seta o item, a gente tem que poder pegar ele também, né? Óbvio. E aí a gente vai poder pegar ele aqui também no Axios, né? Aqui a gente está aqui em plugins, Axios. Opa. Deixa eu pegar o certo. E aí aqui a gente vai ter essa constante aqui, igual essa de cima, só que em vez dela pegar esse token que estaria no estado da aplicação, ele vai tentar pegar o token que teoricamente vai estar no local storage do navegador. E aí aqui a gente vai fazer assim. Aí ele vai pegar ou esse token, se ele tiver, ou esse token aqui, se ele não encontrar. Tá, é basicamente isso que a gente vai fazer. Então assim a gente consegue trabalhar com os dois tokens sem precisar ficar autenticando toda hora. Aí aqui no nosso dashboard a gente vai pegar e vai chamar esse carinha aqui também, this.factsheet, porque essa action aqui é a action que carrega a listagem do nosso usuário, né? Então, quando a nossa tela for montada, ele já vai fazer uma request, né, para a API do Google Tasks e vai tentar pegar a lista e já carregar ela sozinha. E aí, como eu já expliquei antes para vocês, né, mas esse aqui é um interceptor, então ele vai interceptar aquela request que a gente vai fazer aqui, né?
E aí o que ele vai fazer é colocar o token que a gente tem, né? Se tiver um token, no caso. Então, se tiver o token do usuário que está no estado, ele vai pegar. Se tiver o token que está no local storage do navegador, ele vai pegar. Então, assim evita da gente precisar ficar logando toda hora. E já vai ficar salvo bonitinho. Bom, agora que a gente tem isso, vamos testar se funcionou, né? Ó, vocês podem ver que já apareceu aqui o token da aplicação. Então, agora a gente tem um token aqui no local storage. E se a gente atualizar a página, bom, a gente atualizou a página e ele não carregou aqui. Então a gente provavelmente esqueceu de alguma coisa. Deixa eu ver. Bom, aqui a gente pega o token, o storage token, mas a gente não passa ele aqui também, né? Então aqui tem que ter o mesmo rolezinho aqui, pra ele passar também pra request, né? Não adianta só verificar. Agora tem que funcionar bonitinho. Ver se ele vai carregar. Aí, agora ele já carregou. Né? Assim a gente precisa sincronizar, porque ele já consegue fazer a request sozinho. Então, agora vamos fazer só uma pequena melhoria nesse botão aqui. Ele tá bem feinho. Vou adicionar algumas propriedades para ele. Esse Elevation Zero eu já expliquei antes, ele é só para tirar aquela sombra em volta dele. Coloquei uma margem bottom para ele não ficar grudado nos cards igual ele tá. E o Outlined é só para ele ficar com aquela bordinha em volta. Vamos ver, ele já mudou e adicionou uma margem aqui para baixo. Isso aqui a gente ignora por enquanto, é só um warning, depois a gente vê porque que tá dando, tá? Bom, o próximo passo agora é a gente tentar exibir a listagem de itens da compra. Bom, para nossa listagem de itens a gente vai precisar adicionar uma nova request, né? Para pegar os itens da tarefa. Então a gente vai adicionar aqui a nova request que a gente vai precisar fazer. Vamos só lá no site da documentação para a gente pegar e ver qual que é o caminho. Google Tasks. O que a gente vai pegar, né? A gente estava utilizando inicialmente essa request aqui. E essa request aqui só pega a lista em si, né? Só os títulos das listas. E aí, pra gente pegar os itens da lista, a gente vai precisar vir nessa parte de tasks e pegar a lista aqui. Ele vai retornar todas as tarefas que estejam especificadas na lista de tarefas, né? E aí, ele recebe aqui como parâmetro, né, o ID da lista. Bom, e aí a gente vai adicionar esse carinha agora lá no nosso projeto. Bom, aqui vamos chamar de list items. Aqui a gente vai ter que receber o task list ID. Minúsculo. E aqui vai ser bem parecido com ali em cima, né? Service.get. Aí aqui a gente tem só até essa parte. Aqui pra gente fazer a interpolação, né, de strings, a gente vai fazer só assim. Daí ele vai receber o parâmetro exatamente aqui. Não precisa concatenar com mais, isso, aspas e mais. Assim é bem mais simples e legível. Bom, agora que a gente acrescentou aqui, né, ele teoricamente já conseguiria fazer uma request para API, né, só chamando esse carinha aqui e passando o ID. Bom, mas aí, da forma que a gente fez pensando só em pegar os títulos das listas, né, então a gente vai modificar
algumas coisas aqui e acrescentar algumas coisas também. Eu vou adicionar aqui na dashboard rapidão, só pra gente continuar olhando para esse objeto. Eu vou mandar printar ele aqui, tá? Só para mostrar algumas coisas para vocês. Então, que é o carinha que retorna da request, que pega as nossas listas de tarefas, né? Então, se vocês observarem, ele é um array de objetos. Eu vou até colocar num JSON formatter aqui para ficar mais bonitinho para explicar para vocês. Então, se vocês observarem aqui, é um array, né? E ele tem 2 objetos. Então, cada objeto desse daqui é uma lista de compras e lista de livros. O interessante pra gente, né, era que as tarefas já viessem junto com a lista aqui. Então, tivesse um objeto aqui de tarefas que já tivessem todas as nossas tarefas, para ficar mais fácil pra gente. Hoje, então, quando a gente faz a request, esse aqui é o retorno que a gente tem. Aí, o que a gente vai fazer para adaptar e ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Aqui dentro da resposta, eu vou pegar essa resposta e vou imprimir aqui, só pra gente ver no console como é que tá vindo essa resposta. Então, vamos lá. Ó, aqui ele imprimiu, então ele vem esse tag, os itens, dentro dos itens é aquele objeto que eu mostrei para vocês, o tag, o tipo, o nome da lista. Então, esse itens é esse carinha aqui, que a gente montou aqui. Então, o interessante pra gente é que esteja dentro, né, de cada um desses itens as tarefas. Então, beleza. Se é dentro do array de itens que tá, né, os itens, cada lista nossa, então aqui a gente vai fazer response.items. Aí a gente vai iterar essas respostas for each, né? E o que a gente vai pegar? A gente vai pegar cada item daquele. E para cada item a gente vai buscar quais são as tarefas, né, daquela lista de tarefas. Aí, como a gente vai fazer isso? Para a gente pegar os itens de cada tarefa, a gente vai precisar de uma action nova aqui. Essa action nova a gente vai chamar de fetch list item. Ela vai ter um commit aqui. Vai receber um parâmetro que a gente tinha falado antes, né? Ela precisa do ID da lista para exibir. E aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer a request lá pro task e vai vir pegar o list items. Ela vai receber o payload.id, né? A gente vai pegar o ID da lista para passar para ele. E aí depois que ele terminar de fazer essa request, então ele vai entrar aqui dentro. E aí aqui dentro o que ele vai fazer? Ele vai pegar o response e vai adicionar o ID da lista para ele. List, vai chamar de list ID. E aí a gente vai receber aqui, vai pegar o ID ali do payload. E no nosso payload, a gente vai adicionar uma nova chave de tasks, que é o que a gente comentou que a gente queria. E esse cara vai receber a resposta desse objeto. A resposta aqui no caso, né, vai vir com todas as tarefas cada item da lista, né? Então, a gente vai juntar com o objeto que vem aqui. Só recapitulando então o que a gente tem até agora. Primeiro, o que ele faz? Ele faz a request para pegar as listas, né? Então, esse carinha aqui vai retornar um objeto com as listas. Aí, dentro da resposta, a gente vai pegar os itens. Os itens são esses carinhas aqui, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai iterar dentro desses itens. Então, a gente vai vir primeiro nesse carinha, na primeira iteração do for, e depois a gente vai estar dentro desse carinha. E aí, dentro desse carinha aqui, a gente vai chamar esse carinha aqui.
para pegar os itens da lista de fato. Como que a gente faz isso? Né? Sempre que a gente for chamar outra action aqui dentro, a gente precisa do dispatch. É ele que vai fazer esse serviço pra gente de chamar uma action de fora, tá? E aí, a gente vai chamar ele aqui e passar como parâmetro para ele o item, tá? Então, esse carinha aqui vai receber o item, esse payload aqui é esse item. E aí, né, então basicamente para cada lista que a gente vai buscar os itens da lista nesse cara aqui. Então ele vai fazer a requisição para a API do Google Tasks, nesse carinha aqui. E aí, quando ele obtiver a resposta, ele vai adicionar só nessa resposta o ID da lista, né, para a gente saber de qual lista é esse objeto. E aí a gente vai pegar o payload aqui, que no caso é nosso item daqui de cima, que é a lista de tarefas, né? E vai fazer ele receber as tarefas, que são cada item da tarefa aqui, no caso, por exemplo, batata, arroz, carne, pizza, tá? E aí, no caso, eles vêm dentro da resposta da nossa request. E aí, só aí, a gente vai adicionar essas listas no nosso estado. Então, a gente vai tirar a lista que estava sendo adicionada aqui para ser adicionada só aqui. Então, ela só vai ser adicionada no estado quando a lista estiver completa, ou seja, vai ter o título da lista e todos os itens da lista certinhos. Aqui no caso é o payload, passei errado. Opa. Deixa eu ver se ele está reclamando que a gente definiu o commit, mas não usamos. Ah, tá. Bom, como a nossa aplicação ela tá atualizando, né? Por exemplo, toda vez que a gente está testando, ela dá um reload na tela. E aí é legal a gente pegar e limpar o nosso estado antes de fazer a request, para evitar que ele pegue, por exemplo, 2 vezes a mesma lista e virar uma confusão. Então eu vou criar uma action ali embaixo chamada clear lists. E ela é só literalmente para limpar esse estado. Esse estado aqui, a gente vai colocar ele assim, tá? Ele é um array. Vou ir aqui, clear list. Beleza, então ela basicamente vai pegar nosso estado e fazer as listas e receber um array vazio de volta. Então, antes dela fazer a requisição para a API, ele vai limpar ali e aí então ele vai fazer a requisição para pegar as listas. Mas do jeito que tá aqui, o que a gente está fazendo é sobrepondo o estado da nossa lista, né? Porque a gente só está fazendo ele receber o payload. E na verdade ele tem que adicionar, né? Porque como ele está iterando aqui, toda vez ele vai sobrescrever esse carinha aqui. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a cada iteração, depois que ele já tiver os itens da lista, ele só adicione no array e não sobrescreva o array. Então, a gente vai pegar state_copy.lists aqui e vai concatenar ele com o payload. Aí assim ele vai ir sempre adicionando no array, ao invés de substituir só a posição. Aqui no dashboard eu vou criar um computer de items para ele poder pegar a atualização da nossa lista. Aqui eu vou mandar ele retornar. E aí aqui em cima, no lugar de list items, a gente vai chamar esse computed. E aqui no watch, aqui na nossa lista, agora em vez da gente retornar o value.items, a gente vai retornar só o value. Porque agora a gente está armazenando só os objetos, né? A gente não está armazenando um objeto que dentro tá o array de items, igual a gente estava fazendo antes. E aí, voltando aqui, ele já está carregando tudo. Se a gente ver aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui em tasks, ó, ele já vai estar retornando as nossas tarefas, né? Que a gente tem cadastrado aqui no nosso taskboard.
Por exemplo, aqui eu título batata. Deixa eu procurar aqui pizza, que a gente colocou lá. E, enfim, agora a gente precisa conseguir exibir esses carinhas aqui, né? Do jeito bonitinho, igual a gente fez aqui. Então a gente vai pegar cada item e colocar aqui dentro como se fosse um checklist, né? E para isso a gente vai criar outro componente, ele vai ser o list item. Ele vai ser literalmente o item da nossa lista. Vamos colocar o nome list item. Bom, aqui no nosso card, além da gente chamar o list item, né? Vou colocar ele aqui já. Deixa eu botar aqui componentes. Opa. A gente vai chamar esse list item, então aqui dentro vai ser um card text, que é a área de texto do nosso card. E eu vou pegar o código para ficar mais rápido e explico mais certinho para vocês, beleza? Então aqui eu tô chamando um vlist, é um componente do Beautify também, se vocês procurarem pelas listas lá, vocês vão encontrar. Bom, e aí dentro da vlist ele tem já por padrão esse vlist item group, né? E bom, a gente basicamente faz exatamente igual a gente fez lá na dashboard, né? Então a gente vai fazer um v-for que vai iterar dentro de todas as tasks que a gente tiver, tá? Esse all tasks aqui vai ser um computed também, que a gente vai criar igual a gente fez para o título. Ele vai vir aqui embaixo e aí ele que vai retornar as tarefas da nossa lista, né? Mas voltando aqui, aí aqui dentro a gente vai chamar o list item, é o nosso componente, e a gente vai passar para ele como parâmetro o item da lista. E aqui é a chave para diferenciar ele dos demais. Esse vDivider é também um componente do Beautify, ele é só uma divisóriazinha, ele vai ser tipo uma linhazinha assim que vai dividir cada item, tá? E aí aqui embaixo vai ser bem similar ao carinha ali de cima. Então a gente vai fazer, se a gente tiver a lista, né? Se a lista estiver presente e na lista tiver as tarefas, então a gente vai retornar this.list.tasks.items, que são os itens que são todos os itens da lista que vão estar aqui dentro. Se não tiver, a gente retorna um array vazio. Beleza? Bom, aí agora a gente precisa adicionar as coisas no nosso list item, né, para ele conseguir exibir de fato. E bom, ele vai ter as propriedades também, igual o nosso outro componente. Então ele vai receber o item, igual eu falei aqui, ele recebe o item como parâmetro. E aqui dentro ele vai ser um vlist item, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui no Beautify a parte dos componentes das listas. Tá, então por padrão ele pode conter todos esses componentes, né? Todos eles englobam a lista. Então tem o vlist, dentro pode ter o vlist group, e aí pode ter título, subtítulo, ícone, grupo. E aqui tem alguns exemplos que a gente pode utilizar. Por exemplo, esse daqui. Então ele é um vlist, dentro ele tem o grupo, e aí dentro desse grupo, né, tem cada item da lista, que são esses carinhas aqui. A gente vai fazer bem parecido, só que mais voltado para isso aqui, né? Então vamos lá.
Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil e só explico para vocês. Então, como eu falei, a gente vai ter o vList Item. A chavezinha dele aqui vai ser o título do nosso item. Aqui é só um template. E aqui é o conteúdo do item de fato. Então aqui ele vai só chamar um vCheckbox, né? Então ele vai pegar o item.status. Mas se a gente vier aqui, também é ruim para enxergar, mas a gente pode ver aqui dentro da task, cada task dele tem um tipo, e aí vem os itens. Dentro dos itens, né, que são os carinhas que são os itens de fato da nossa lista, tem um tipo também, o ID, o título, e tem o status, né? O status vai ser o que vai dizer se tá completo, se tá por completar. Então a gente vai utilizar ele para o nosso checkbox. E é exatamente o que a gente faz aqui. Então, quando o checkbox estiver com falso, o valor dele vai ser needs action, né? Quer dizer que precisa ter uma ação. E quando ele estiver marcado, né, true, e aí ele vai estar como completed, quer dizer que o usuário terminou. O label aqui é só o texto que vai aparecer no checkbox, que vai ser o título do nosso item. É basicamente isso aqui que a gente vai precisar. Vamos testar agora, né? Pra ver se ele vai carregar. Ó, ele já carregou todos os nossos itens que a gente tem aqui. Então, batata, arroz, carne, pizza. Batata, pizza, carne, arroz. Só não tá na mesma ordem. Se eu não me engano, ele vem com atributo de ordem. E aí dá pra utilizar ele aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Position 0, e depois position 3. Enfim, ele tem a ordem certinha, dá pra utilizar. Mas isso é opcional, né? Daí, se vocês quiserem, vocês podem fazer. E, bom, ele tá marcando aqui, mas tá meio esquisito ainda, né? A gente vai precisar fazer uns ajustes aqui para ele ficar mais bonitinho. Então vamos lá. Voltando aqui no nosso card, eu vou adicionar um CSS aqui para ele. Eu já tinha montado. Vou colocar aqui e só explicar para vocês. No nosso vcard aqui, vamos adicionar a listcard, que é a nossa classe aqui mais de fora, né? Como eu sempre falei para vocês, tentar chamar a classe mais de fora, né, que no caso seria a classe pai de CSS, com o mesmo nome do componente, e aí todo o resto que está aqui dentro vai vir dentro do listcard. Assim a gente cria uma estrutura e nenhum CSS invade o CSS de outro componente. E aqui, esses carinhas aqui, eu estou basicamente sobrescrevendo o Visualify, tá? Então, como é que eu pego esses nomes aqui? É basicamente de vir aqui, né, no inspecionar elemento. Deixa eu arrumar aqui pra cá. E aí, por exemplo, quando a gente clica no item, ele vai mostrando as configurações dele. E aí, por exemplo, aqui, vList Item Title, que é esse carinha aqui que a gente vai mexer. Deixa eu confirmar. Não, vList Item Content. vList Item, é esse aqui, mais de fora. Então, é só pegar o nome da classe e sobrescrever, tá? A gente tenta sempre sobrescrever o Visualify quando a gente não consegue fazer isso com uma classe de CSS normal. Então, como ele é um framework de CSS já pronto, às vezes a gente precisa fazer isso para poder subscrever alguma propriedade que já vem nele, tá? E aí, no caso aqui, eu só tiro o padding nos dois carinhos aqui, para não ficar tão distante, igual tava. Deixa eu atualizar aqui. Bom, aí agora dá pra ver que eles estão mais juntinhos, não tá mais tão feio. Bom, e aqui, deixa eu voltar na nossa dashboard.
Aqui na nossa coluna, vamos colocar uma classe pra gente falar que ele tem uma margem left de 4. Assim já tá mais legal, né? Então ele já tem um distanciamento aqui. E a gente pode colocar também o margem bottom, né? Por caso da gente ter, sei lá, 6, 7, 8 listas, então para elas não ficarem todas grudadas uma na outra. Então vamos colocar aqui margem bottom 2. Vamos colocar 4 também. E aí ele já deu uma distanciada aqui da carinha daqui de baixo, né? A gente vai tirar isso aqui que a gente não precisa mais. Vou voltar aqui. Tirar isso aqui, a gente não precisa mais. Isso aqui também a gente não vai mais utilizar. E aí, bom, agora o que a gente tem até agora, né? A gente consegue sincronizar as nossas tarefas, pegar as nossas listas de compras. A gente consegue marcar, né? Como concluído ou não. Isso aqui ainda tá sendo só local, né? Não tá indo direto pro... atualizando direto aqui, né? Como completo ou não. Mas isso aí é opcional para vocês podem implementar depois. Tem aqui na documentação aqui o update, então vocês podem atualizar um item da lista. É só seguir aqui a documentação, não tem erro. Mas aí agora a gente vai fazer para ele poder adicionar um novo item na lista. E esse sim a gente vai adicionar aqui e vai aparecer aqui também, beleza? E aí o que a gente vai fazer? Vamos lá no nosso código. No nosso list card, esse carinha aqui, a gente vai adicionar uma action para ele. Dentro dessa action, a gente vai adicionar um field. Tá, eu já copiei aqui para ficar mais rápido, porque procurar demora. Deixa eu fazer assim. Bom, então ele é um vtext field normal, como aquele que a gente usou lá no formulário de login, de cadastro. Ele vai ter o vModel dele, que é o carinha que vai receber a informação que você está inserindo no campo. Que a gente tinha colocado aqui no início do vídeo. Oh, e esse daqui, o Append Icon, é uma própria do vtext field. Você pode colocar ícones aqui para ele. Então ele vai aparecer um íconezinho. O pessoal usa isso para fazer aquele olhinho, né? Para olhar, por exemplo, o password ou não. Nesse caso, a gente vai utilizar ele para colocar aquele íconezinho demais. Esse MDI Plus Circle é do Material Design Icons. Pra gente saber tipo, qual nome colocar aqui, é só vir aqui no Google e digitar MDI Icons. Ele vai aparecer aqui, o Material Design Icons. A gente espera ele carregar aqui. Ele carregou, aí é só procurar o que você quer, por exemplo, plus, né? Que a gente quer um símbolozinho demais. Aí ele vai carregar várias opções, né? O que você vai fazer? Você vai escolher o que você quer. Se eu não me engano, o que a gente pegou ali é esse carinha aqui, Plus Cycle, né? Então você vai só ver qual que é o nome que tem nele aqui, Plus Cycle ou sei lá, Numeric Positive 1, enfim, o que você gostar. E vai colocar aqui, só que aí na frente você vai pôr o MDI traço e ele vai reconhecer sozinho qual que é o ícone que você quer que apareça. Bom, e aí ele vai ter também a opção, né, de quando você clicar nesse icon ter alguma ação. Então um clique append, né, que é esse carinha aqui, ele vai chamar esse método de adicionar o item. E a gente não criou esse método aqui, então eu queria deixar ele criado. E aí vamos colocar um console log só pra gente testar. Aí, ele apareceu aqui, né? Deixa eu abrir o console aqui.
a gente ver se ele vai printar. Ó, e aí vamos digitar aqui. Ah lá, ele printou, ou seja, ele funcionou quando a gente clicou aqui. Agora é basicamente a gente adicionar, né, a URL para fazer a request e poder adicionar, inserir um item, né? Então essa request a gente vai utilizar aqui é o insert. Aí é basicamente o mesmo esqueminha que a gente fez para quando a gente estava pegando a lista. É só adicionar lá na API, tá? Vamos fazer isso agora. Beleza, a gente estamos aqui no nosso arquivo, então que tem as URLs de cada request, né? E a gente vai chamar aqui de insert item. Esse carinha aqui vai receber alguns parâmetros, né? Vão ser os parâmetros tanto do item que a gente vai inserir, quanto o ID da lista que a gente vai precisar passar. Então aqui vai ser API Service, só que ao invés de get, né, a gente não está mais querendo pegar uma informação, a gente está querendo inserir uma informação, então é um post. E aí aqui vai ser bem parecido com esse carinha que a gente tem. Uma coisa importante que a gente esqueceu de colocar é a chave de autenticação para ele, né? Bom, e aqui vai ser params.task. E como a gente está querendo adicionar uma informação, né, a gente tem que passar os parâmetros do body para ele, tá? Só para relembrar, aqui no nosso API Service, o post, né, ele recebe o caminho, né, que é a URL para onde a gente quer fazer a requisição, e recebe os parâmetros. Esses parâmetros são o body, né? Então são o corpo da requisição, são os atributos que a gente quer mandar para a API para inserir os nossos itens, tá? Então é basicamente isso aqui. A gente vai vir aqui no nosso módulo de tarefas, né? E vamos criar uma action para inserir uma nova tarefa. Então vamos chamar add new task. Ele vai receber payload. Aqui a gente vai passar dispatch como parâmetro, a gente já vai usar ele. E aqui é o mesmo esqueminha, tasks.insert item. Deixa eu ver se é esse nome mesmo que a gente deu. Insert item. Aí a gente vai passar o payload para ele. Aí o mesmo esqueminha, .tem. Aqui tem a resposta. Na real aqui a gente vai deixar em branco, porque a gente não vai utilizar a resposta. E aí o que a gente vai fazer? Ele já fez a request, então vai inserir um novo item. E aí a gente vai atualizar, né, a gente vai atualizar o nosso estado com as novas informações da lista. Então a gente vai inserir um item lá e pegar a lista atualizada. Para pegar a lista atualizada, a gente chama essa action. Então, sempre que a gente quer chamar uma action, é um dispatch, e a gente passa o nome da action para ele. Assim, quando ele terminar de inserir o item, ele já vai entrar nesse carinha. Esse carinha vai limpar o estado e fazer a requisição para pegar a lista de novo. Aí ele já vai pegar a lista mais atualizada e já com os itens novos, né? Essa é uma maneira de fazer isso, existem outras maneiras, claro. Eu achei que essa seria a maneira mais simples de explicar para vocês, só para vocês entenderem como funcionam os conceitos também, tá? Mas a gente podia fazer de outras formas isso, ao invés de, por exemplo, a gente pegar e atualizar a nossa lista limpar e refazer uma requisição para a API de fora, né? A gente podia só atualizar o nosso estado e inserir lá. E aí a gente teria que manter as duas verdades, né? Uma verdade na nossa aplicação e outra verdade lá. Só que uma verdade estaria no nosso estado e a outra estaria de fato no banco do Google. E aí a gente só faria outra request, por exemplo, quando a gente abrisse, sei lá, por exemplo, eu fechei o nosso site e agora eu abri de novo. E aí quando abrisse de novo ele faria de fato outra request. Dessa forma que a gente fez, ele vai fazer uma request nova para lá sempre que a gente inserir um item.
Então, além da request de inserir um item, a gente faz também uma requisição para pegar a lista atualizada, tá? Mas vocês podem tentar fazer de outra forma, fiquem à vontade, se tiverem dúvidas, perguntem. Mas essa é a forma que eu achei mais simples de mostrar para vocês e que vai funcionar da mesma forma. Acho que para esse primeiro momento é importante que as coisas funcionem. Agora, voltando aqui no nosso list card, a gente sabe que quando ele clicar no maisinho, ele vai tentar adicionar um item, né? Então a gente vai ter que adicionar a action aqui de fato, para ele tentar adicionar o item, fazer a requisição certinho. Então basicamente a gente vai fazer, quando o carinha clicar aqui, ele vai chamar o nosso add item e aqui a gente vai montar o objeto do nosso item. O que o nosso item tem que ter? Ele tem que ter o status, né? Que é o que a gente viu que todo item tem. O título, todo item tem também. E a gente tem que mandar também para nossa request funcionar o task list ID, né? Esse carinha aqui a gente já pode pegar ele direto da nossa lista, que tá aqui, né? Vai estar armazenado e a gente vai pegar o ID da lista. Aqui a gente vai pegar o que? A gente vai mandar já como padrão, como a gente está criando uma tarefa nova, a gente não vai criar nunca uma tarefa que já está completa, né? Então a gente já vai passar aqui como needs action, né? Como se precisasse de ação, então, ou seja, você ainda vai precisar cumprir essa tarefa. E o título a gente vai pegar daqui, new task, que é esse carinha aqui, né? Que é o vModel do nosso field, e é nele que vai estar o texto que a gente escrever no campo. Então aqui a gente chama this.newTask. Bom, e agora o que a gente faz com esse objeto que a gente acabou de criar? A gente vai pegar ele e vai emitir para o componente par. Ah, mas por que a gente não faz direto dentro do componente? Porque quando a gente faz dentro do componente, a gente está desrespeitando a hierarquia que o view tem. Então, tipo, o filho ele tem que sempre mandar para o pai atualizar a informação. O filho não atualiza a informação, tá, gente? E aqui a gente passa como parâmetro i. Bom, agora como é que a gente vai pegar essa informação no componente pai, né? Acho que eu já expliquei para vocês isso em outras aulas. Mas o componente pai aqui do nosso list card é a dashboard. Então aqui está o list card. E aí aqui, como a gente está emitindo uma informação, esse emite é um evento, basicamente. Então, quando emitir @addTasks, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar e vai chamar um método que vai fazer o trabalho pra gente. Então, eu vou chamar aqui de addNewTask, por exemplo. Copiar aqui o nome dele e a gente vai criar ele aqui embaixo. Esse carinha é o carinha que vai chamar a action de fato. A action que a gente criou, cadê? Aqui, chama addNewTaskItem. Então a gente vai adicionar ela aqui, vai mapear ela aqui. E aqui a gente só chama ela para fazer o serviço pra gente. Lembrando que, como aqui no nosso card, quando a gente emitiu o addTasks e um parâmetro para ele. Então, automaticamente aqui já tem um parâmetro. Ele vai ver já com a nossa task, vamos chamar de item, né? E aqui a gente só passa o item como parâmetro, né? Esse aqui é a action, então ele vai vir aqui no nosso módulo e vai tentar inserir o item. Então vamos testar agora. Vamos tentar inserir aqui pastel. Ele deu um erro aqui. Vamos ver o que ele falou no nosso erro aqui. Ele falou que o ID da lista que a gente passou é inválido. Então vamos ver o que a gente passou de errado aqui pro cara. Bom, a gente pegou o ID da lista, task list ID, emitimos para esse carinha. Que veio para cá. Ah, tava escrito errado. Já vamos mudar lá para ficar certinho o nome.
Aí agora vamos ver se vai dar certo. Atualizar aqui de novo. Beleza. Vamos testar. Ele já inseriu o pastel, atualizou a listagem nossa aqui. Agora vamos ver aqui se funcionou de fato, né? Vamos atualizar aqui também. Aqui. E já apareceu o pastel. Então a nossa integração funcionou de fato. Conseguimos inserir o pastel aqui, né, a partir da nossa aplicação. E assim, isso aqui, agora que tá tudo funcionando, é basicamente para a gente entender alguns conceitos, né? Por exemplo, fazer uma requisição para uma API, trazer as informações para nossa, listar essas informações, utilizar os componentes para listar elas, né? E aí a gente poder também adicionar uma informação, não só na nossa aplicação, mas adicionar uma informação numa API de terceiros, né? Que é a API do Google, no caso. E acho que é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês essa aula. Com isso a gente basicamente termina a nossa aplicação. Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Vocês podem melhorar muito isso aqui, óbvio. Tá bem simples e também, por exemplo, quando eu concluo uma tarefa aqui, não tá atualizando aqui, né? Mas agora vocês já conseguem fazer isso aproveitando os conceitos que a gente aprendeu nessa aula, né? Como eu falei antes, o princípio é o mesmo aqui do nosso de insert, é basicamente você fazer o update. Então vocês vão iriam atualizar aqui para ter um update aqui também, né, para fazer um put. E adicionar aqui a requisição e mandar atualizar, né? É a mesma premissa do que a gente já fez, então eu acredito que vocês conseguem fazer. Se alguém tentar e não conseguir, avisa a gente, manda um e-mail, comenta no vídeo, sei lá, a gente dá um help. Mas é basicamente isso, gente. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Vocês tenham conseguido aproveitar alguns conceitos. É óbvio que é muito rápido e a gente não tá vendo a teoria das coisas, a gente tá só colocando prática. Mas eu acredito que vocês conseguem buscar os outros conhecimentos por aí. E conseguem encontrar facilmente também. Qualquer coisa também, eu já falei, né? É só vocês mandar uma mensagem. E é isso, gente. Na próxima aula, né, então a gente vai fazer uma hospedagem disso aqui. Vamos colocar numa hospedagem, provavelmente o Heroku. E aí, por fim, né, a gente ainda vai fazer o nosso login com o Facebook. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima.